Olá, telespectadores da Rede Gesla, muito obrigado por estarem aqui em mais um programa. A gente hoje vai falar de um tema que é muito caro ao brasileiro, o brasileiro gosta muito deste tema. Não poderia ser diferente aqui na nossa Rede Gesla, porque a gente gosta muito de histórias, de boas histórias, e o Brasil não pode falar sobre histórias e esquecer as telenovelas brasileiras que tantas alegrias nos trazem. E hoje nesse vídeo do RGT Listas eu queria lembrar de uma parte muito importante das novelas e que marcou época por várias ocasiões, que são as aberturas das novelas. Quem de vocês aí do outro lado nunca ficou um minutinho vidrado na frente da TV só pra ver aquela abertura da novela favorita? Eu já. Se tu gosta desse assunto, aperta os cintos porque hoje é dia de falar de aberturas de novela que marcaram. Então, falando em abertura, roda a vinheta da Rede Gesla. Essa lista de 5 aberturas ficou bem difícil de fazer porque eu me lembro de muito mais do que isso e que marcaram e tal, mas eu tentei pegar um recorte do que eu me lembro desde os anos 90, desde o início dos anos 90 pra cá, afinal de contas esse bebê tem apenas 28 anos. Mas como eu resolvi limitar em 5 aberturas, eu resolvi fazer daquelas que eu mais me lembrei no momento, puxando pela memória mesmo, sem muita pesquisa. Como eu nasci em 91, eu não incluí aberturas clássicas dos anos 80. Vocês gostariam de ver aberturas dos anos 80 aqui também? Então deixa aqui embaixo nos comentários que a gente já anota aqui para um próximo vídeo do RGT Listas. Antes de começar, vamos lá, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, deixa o comentário, segue a gente nas redes, Junior Gesla e @RedeGesla, @Junior Gesla e @Junior Gesla e @Rede Gesla de televisão pra gente conversar pelo Instagram. Vamos começar sem mais delongas, então vamos lá. A primeira novela que eu queria destacar, a primeira abertura, é de 1997, uma novela do Aguinaldo Silva, das 21 horas na Globo, que foi A Indomada. Essa abertura me chamava muito a atenção e chama até hoje, porque a tecnologia que tinha sido empregada para a época, claro, que sempre com a mão do Hans Donner naquela época na Globo, a tecnologia tinha permitido criar uma abertura que falava muito sobre a história da trama mesmo, sobre a ideia de uma mulher que não conseguia ser parada de forma nenhuma. Quem fez essa abertura, quem estreou na TV nessa abertura foi Maria Fernanda Cândido, ela que ficou correndo nos... Já que estamos falando de novela, eu vou deixar aqui uma playlist do RGT Comenta, em que eu falo de 2 novelas recentes da Globo, das 9 da noite. Se tiver interesse, quiser saber um pouco mais sobre a minha opinião sobre algumas dessas tramas, é só clicar nesse endereço aqui e ir pra lá pra assistir esse vídeo. Sobre as nossas cabeças o sol, sobre as nossas cabeças a luz. Depois de mais esse momento apoteótico da Rede Gesla, eu acho que no fim do ano a gente pode fazer uma compilação só dos momentos apoteóticos que a Rede Gesla já produziu. A abertura de O Clone, pra mim, é uma coisa emblemática. A novela é de 2001, da Glória Pérez, também no horário das 9 da noite, e ela mostrava muito essa grandiosidade que pra mim a história tem. Era uma história, acho que muito ousada, muito pra frente ali pra época, porque trazia vários universos muito grandes e com muitas possibilidades de serem exploradas, e também explicava uma coisa relativamente complicada para o público de massa, que é uma coisa muito legal. Alguns anos antes se falava muito sobre a questão de clone, até tinham clonado aquela ovelha Dolly, era o nome? Acho que era. Ovelha Dolly tinham clonado fora do Brasil e se falava muito sobre a clonagem humana, se isso seria possível ou não. Embarcando nessa onda, Glória Pérez escreveu essa novela, que tem o Murilo Benício como protagonista, e que também depois ele vira clone. Mas enfim, tem vários momentos muito emocionantes, muito fortes nessa novela. A Jade, que era a personagem da Giovanna Antonelli, também é muito lembrado pelos telespectadores. Mas a trama central de criação de um clone é mais ou menos o que norteia a abertura. E na parte final dessa abertura também, eu me lembro sempre que era uma coisa que chamava muita atenção, porque foi utilizado inclusive nas vinhetas de volta dos intervalos, de saída e de volta dos intervalos, que era um efeito sonoro meio... como é que poderia dizer? Não sei se ficou bom. Solta aí como é que é o efeito. Esse efeito aí. Fica melhor do que eu tentando fazer aqui, né? O Clone tá passando no Viva agora, inclusive, nesse momento, nesse tempo em que eu tô gravando o vídeo aqui. Às 11h30 da noite, se eu não me engano, e é uma novela que o brasileiro realmente acompanhou muito de perto e que muita gente lembra até hoje. Já que eu tô falando de aberturas aqui, se tu gosta de aberturas, gosta desse assunto tanto quanto eu sou fissurado em aberturas, então dá uma olhada nesse vídeo aqui da Rede Gesla que fala sobre 5 aberturas do Fantástico que também ninguém esquece.
é outro programa que tem aberturas emblemáticas e eu tenho certeza que tu vai gostar. A terceira abertura que eu quero destacar aqui é a de Caminho das Índias de 2009, também da Glória Pérez e também explorando um outro país dentro da trama. Foi uma sequência ali que ela teve de O Clone, Caminho das Índias e Salve Jorge, se não me engano. Se eu estiver esquecendo alguma, coloca aqui nos comentários, mas acho que foi nessa sequência. Caminho das Índias também foi um grande sucesso junto ao público. Acho que não refletiu tanto em audiência, não é uma das melhores audiências de novela das 9, mas foi uma novela muito marcante por trazer essa coisa de cultura. Foi uma novela que trouxe muito esse universo de outro país para dentro do Brasil. Então, os ditados, as coisas que eram ditas na novela rapidamente caíram na boca do povo e funcionou muito bem. A abertura da novela tem uma música indiana muito animada que eu juro que na época eu tentei tirar a letra, tentei cantar com a letra, mas é bem complicado. Mas é basicamente uma grande viagem pela Índia que vai entrando em portais e tal, vai passando com essa música que eu não vou conseguir nunca pronunciar o nome, então acho que eu vou deixar escrito aqui embaixo para vocês saberem que nome é. Mas enfim, é uma música muito animada que trazia um pouco essa ideia de embarcar nessa história indiana e principalmente dessa cultura alegre indiana também, da dança e tudo mais, que faz muito parte da cultura deles, né? Então é uma abertura que chamava muito atenção para mim. Acho que as voltas de intervalo também eram muito legais, porque a abertura e as vinhetas de saída e entrada de intervalo, elas têm um pouco essa função também, que é te avisar que o programa está voltando ao ar. E nesse ponto, acho que Caminho das Índias também tinha uma abertura muito emblemática. A quarta novela, a quarta abertura que eu quero destacar é a de Fina Estampa, de 2011, que contava a história da Lília Cabral, que fazia o personagem Pereirão, né, que fazia concertos domésticos, acho que vocês devem lembrar disso. Ela usava sempre um macacão cinza, e Teresa Cristina, que era uma mulher da alta sociedade, que tinha todos os luxos e tudo mais. Então a trama girava um pouco no antagonismo entre essas duas. Até o momento em que o Pereirão ganha na loteria e aí a vida muda, tem um monte de reviravoltas nessa história do Aguinaldo Silva também. Sobre a abertura de Fina Estampa tem uma coisa muito curiosa. A abertura foi inspirada em outra novela da Globo de 1981 chamada Brilhante. Se você olhar e comparar as duas, elas são bem parecidas na verdade. Só que em 2011 os recursos tecnológicos e as câmeras e tudo mais eram bem mais avançados, né? Então o que tinha de diferente da abertura de Brilhante para Fina Estampa, que eu acho muito interessante, é que a personagem principal dessa abertura, ela andava também nesse ambiente cheio de espelhos, como era na abertura de 81, de Brilhante, mas ela tinha nuances das duas personagens. Então ela usava um vestido que em um momento ele tinha algumas características em cinza com o vermelho, para simbolizar as duas personagens principais, e aí aos poucos ela ia perdendo aquela característica cinza, ficava um pouco mais vermelha, e jogava com as duas personagens nesse jogo de espelhos, nesse jogo de imagem que fica tão interessante com aquela quantidade de espelhos na sala. Então eu acho uma abertura muito bonita, e a trilha sonora dessa abertura também casa muito com essa ideia de atenção, acho que desperta muita atenção. Por isso foi mais uma abertura de novela que eu coloquei nessa lista. Para fechar, eu queria falar de um grande sucesso do Valcir Carrasco de 2015. Acho que foi uma novela que realmente conseguiu alçar ele ao posto de um autor que não escrevia só a novela das 6. Depois de fazer muito sucesso com Alma Gêmea, O Cravo e a Rosa, o Chocolate com Pimenta também, grandes clássicos das 6 horas, que era mais ou menos o horário em que o Valcir basicamente escrevia. Depois subiu para 7 da noite, mas ficava ali entre esses dois horários oscilando. Um momento em que ele realmente mostrou que ele tinha capacidade para escrever uma história muito mais densa, muito mais pesada, com a estreia no horário das 11 de Verdades Secretas, uma novela que, olha, eu vou te contar, acho que o Brasil inteiro ia dormir com os olhos desse tamanho, porque a trama era muito pesada, muito densa, escura, bastante escura também, tinha muita coisa, muita gente ruim, muita dissimulação. Era muito envolvente porque não tinham personagens tradicionais de novela, o horário permitia isso também, né? Então era uma novela muito forte, muito densa, e eu acho que a abertura, que tinha como trilha sonora Angel, do Massive Attack, nossa, muito ruim, vamos de novo que o inglês tem que melhorar. Angel, do Massive Attack,
agora acho que foi. Junto com umas imagens muito difusas e bastante escuras. É uma abertura que, pra mim, traduz muito o peso da novela. Ela faz com que a gente mergulhe realmente naquele universo ali de uma forma bem profunda, bem com a densidade mesmo que a trama pede. Foi uma novela tão forte que, inclusive, está com uma segunda temporada prevista. Vocês já viram isso? Segunda temporada de novela? O Globoplay estreia, se eu não me engano, nesse ano ainda, Verdades Secretas 2. E olha, quero ver o que vai acontecer, hein? Ah, um detalhe importante, essa música Angel, que eu falei que fica da abertura, ela também tem uma concomitância com o nome de uma das personagens principais de Verdades Secretas, que foi a Angel, que era Camila Queiroz, que foi lançada para o universo das novelas nessa novela já como protagonista e depois embalou vários outros trabalhos na Globo, um atrás do outro. Então é isso, minha gente. Tem mais muitos vídeos aqui na Rede Gesla que você pode acompanhar. Deixa teu comentário aqui embaixo de qual abertura faltou nessa lista, qual abertura tu nunca esquece de uma novela que tu acompanhou, que de alguma forma chamava a tua atenção. Eu quero muito ler o teu comentário e lembrar dessa abertura também, tá bom? Deixa aqui embaixo nos comentários e vamos conversando sobre isso. No mais, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, deixa o comentário. Eu vou fazer uma musiquinha, acho, pro próximo vídeo disso aí, que vai ficar mais legal. No mais era isso, gente. Durante a semana, se tudo der certo, tem mais boletim em Rede Gesla, falando rapidão sobre alguns assuntos da TV. E nas próximas semanas tem mais vídeos sobre curiosidades da TV, nostalgia, tudo mais. Deixem suas sugestões aqui embaixo também. Sigam no Instagram, @JuniorGesla e @RedeGesla de televisão. E a gente vai se falando. Obrigado pelo carinho de vocês. Até mais, boa semana. Um beijo. A gente se fala.